Hoje não é dia de TBT, mas é sexta-feira 13 e vocês sabem que eu não perco a oportunidade de trazer um turismo de terror. Hello, Tourist Lifers! Eu estava xeretando meu HD quando eu encontrei as imagens que eu fiz quando eu participei de uma visita guiada no edifício Martinelli. Aliás, na época que eu ainda morava em São Paulo, eu dividi isso com vocês lá no Instagram. Então, se você não me segue, não perca mais tempo, me siga lá para você estar sempre atualizado. Bom, as imagens não ficaram nada boas, eu não consegui salvar muita coisa porque vocês sabem, né? Eu tenho um pouco de vergonha de gravar em público e tinham muitas pessoas, então eu não queria invadir a privacidade das pessoas e filmá-las, e também eu estava com vergonha, enfim, não tenho muitas imagens boas. Mas para esse tema fantasmagórico que temos hoje, isso não vai ser grande problema. Então hoje eu vou contar resumidamente a história do edifício Martinelli para vocês e como ele ganhou a fama de ser um prédio mal assombrado. A história do edifício começa com um imigrante italiano chamado Giuseppe Martinelli, que prosperou no Brasil e ele quis deixar uma marca do seu nome, um reflexo do seu poder, que foi quando ele idealizou o edifício Martinelli. Em 1924, então, começaram as obras do prédio que no projeto teriam 12 andares. E isso estava sendo uma revolução na cidade de São Paulo, já que a cidade não era verticalizada, né, como é hoje, com um monte de prédios. A cidade tinha prédios de até 5 andares. Então um projeto de 12 andares assustava um pouquinho. Mas o Martinelli não queria apenas um prédio de 12 andares. Ele pediu uma estrutura, uma base, um fundamento que fosse capaz de suportar até 30 andares, caso ele mudasse de ideia durante o projeto e quisesse incluir mais andares. O que ele queria, na verdade, era construir o maior prédio da América Latina. De 12 andares, passou a ter 14, que então viraram 18 e chegaram a 24 andares, quando a obra foi embargada, pois não tinha licença e estava desrespeitando as leis municipais de altura dos prédios. Rolou ali uma negociação, Martinelli chamou os engenheiros da prefeitura, eles viram que existia uma estrutura para aguentar aquele prédio e então eles permitiram ele continuar a construção com apenas mais um andar, totalizando 25 andares no prédio. Só que aí o Martinelli ficou sabendo que lá em Buenos Aires tinha um prédio que seria maior do que o dele e ele queria mais, ele queria 30 andares. Como uma forma de driblar essas restrições municipais da lei, para ele conseguir construir ainda mais, então no 26º andar, onde era a laje, ele mandou construir a sua própria casa. Porque assim já não seria considerado mais um andar de um prédio, de um edifício, seria considerado a residência dele, então ele conseguia dar uma dribladinha ali, um somebody love nas leis. E isso também foi um pouco de jogada de marketing, porque as pessoas tinham medo que aquele prédio desabasse, então ele mostrava, olha, meu prédio é seguro, tanto é seguro que eu vou morar aqui em cima, né, no topo de tudo. O edifício era luxuoso, era símbolo, era um ícone da cidade de São Paulo. Mas em 1929 houve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Giuseppe Martinelli foi à falência. Com isso, ele precisou vender, ele já não conseguia mais pagar as obras e a manutenção do prédio, então ele precisou vender o prédio e ele vendeu o prédio para um banco italiano. Mas aí chegou a época da Segunda Guerra Mundial e o Brasil declarou guerra à Itália e então o Brasil confiscou os bens italianos que estavam no território brasileiro. Com isso, o prédio Martinelli acabou voltando a ser do Brasil, né? Aliás, passou a ser do Brasil. Já nos anos 60, o centro de São Paulo começou com um declínio e isso também afetou o edifício Martinelli, que de um prédio luxuoso passou para um cortiço, tendo muitas moradias ilegais lá dentro. Ou seja, a desordem estava instaurada.
Os elevadores já não funcionavam mais, os moradores jogavam o lixo pelo fosso dos elevadores, então acumulou ali bastante lixo. Dizem os boatos que do lado de fora, pelas ruas, era possível sentir o odor daquele lixo. E lá também acontecia muito tráfico de drogas e também prostituição. E a partir daí podemos começar a entrar na fama de mal assombrado do edifício, já que alguns assassinatos e suicídios aconteceram por lá. Existe a história de um menino chamado Davison, do ano de 1947, em que ele foi morto, estrangulado e jogado no fosso do elevador. Eu vi algumas versões dessa história, uma delas é que ele era alfaiate, ele trabalhava com a família e ele foi encontrado com os ferimentos, sem o paletó, com os calções abaixados até o joelho. E aí, em uma das versões, a suspeita é de que ele foi assassinado após participar de orgias que aconteciam ali no edifício Martinelli, e a outra versão é que ele foi assassinado e o seu assassino confessou o crime e foi preso. Ele era conhecido como Meia-Noite. São essas duas histórias. Enfim, o que as duas histórias têm em comum é que o corpo do menino estava lá, ele estava morto, talvez o espírito dele ainda esteja lá. Já na década de 60 tem uma outra história de uma menina, e o nome dela era Márcia Teresa, e ela foi encontrada morta em um dos apartamentos do edifício após ter sido violentada, vocês entenderam, por 5 homens. E essas duas histórias já começaram a dar um ar de edifício mal assombrado. E existe também a história da Neide, que acho que é a mais conhecida, que gerou muitas reportagens, porque ela foi jogada do 27º andar. E um dos mistérios era entender o que ela fazia ali no edifício Martinelli, já que ela não morava lá. Quem encontrou o corpo relatou que ela estava desfigurada, com o rosto desfigurado, com várias fraturas expostas e com o antebraço separado do corpo. A queda foi bruta ou ela foi muito torturada também. Tem também a lenda da mulher loira, que eu já contei em outro vídeo pra vocês de turismo de terror, que ela vaga pelo prédio com os cabelos loiros. Assim, então ela fica sem rosto. E me parece que essa mulher loira é a Rosa dos Santos, uma jovem de 17 anos que entrou acompanhada no edifício Martinelli e foi encontrada estatelada no térreo. E ainda existem histórias de suicídios de pessoas que se jogavam dos andares mais altos e, enfim, né, ali é um pouco tenso. Quando eu fui até lá, eu achei assim, especialmente na entrada dele, um pouquinho pesado, mas eu não senti e não ouvi nada, e muito obrigado por isso, e não encontrei nada de errado nas minhas gravações também. Agora, se é mal assombrado de verdade, eu não confirmo, mas também não contradigo. Mas então agora ouçam essa história do guia que estava fazendo a nossa visita lá no dia. Eu acabo nem falando essa parte que não é confirmada, especulação, então... Mas você nunca viu o elevador abrindo sozinho? Já. Não foi uma vez, não. Não, eu abri sozinho, eu dei menos, o pior saiu vindo. Uma vez, foi no final de semana passado, o prédio todo vazio. Tinha alguns funcionários ou outros que eles vêm de final de semana, e aí a gente tava descendo. Tava eu e uma colega minha, outra monitora, a gente começou a descer, o elevador parou no 25º andar, sem ninguém chamar, vazio, normal, bora. E nisso o pessoal falou, gente, eu ouvi um grito lá no 26. Aí o bombeiro, a gente voltou, veio segurança, o bombeiro a gente começou a procurar, né, de onde veio o grito. Não achamos nada, foi no 25º vazio, aqui em cima tudo vazio, a casa toda vazia, vamos embora. Aí o bombeiro falou, não, vamos parar no 24º. Você, meu, a gente já viu tudo, não tem nada no 24º ainda. Não, mas eu ouvi um grito. E a gente nessa discussão sobre parar ou não no 24º elevador. 24º andar. Abriu. Ninguém apertou o botão e no lobby externo não tinha ninguém no corredor. Com tantas histórias assim, eu não sei se teria coragem de trabalhar nesse edifício que hoje abriga várias salas comerciais. Você teria?
Bom, e no fim das contas, o edifício Martinelli já não é mais o prédio mais alto de São Paulo. Ele, inclusive, foi ultrapassado pelo antigo Banespão, que hoje é o Farol Santander. E eu também tenho gravações de lá, então se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu posso fazer um dia de TBT para lembrar e matar a saudade do Brasil, um pouquinho de São Paulo também, e eu trago esse vídeo para vocês. Hoje ficamos por aqui e eu espero que vocês não tenham pesadelos. Vejo vocês no próximo vídeo, um beijo e tchau, tchau!